Muita gente acha que para emagrecer você não pode comer arroz, massa, batata, pão, e isso não é verdade. Você não precisa tirar os carboidratos da sua alimentação, mas existem sim alguns ajustes que você precisa fazer para atingir um equilíbrio saudável que favoreça o seu emagrecimento. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como fazer esses ajustes, vou te dar alguns exemplos práticos de substituições que você pode fazer para você conseguir emagrecer sem excluir os carboidratos. Para você que não me conhece, meu nome é Tanara Vogel Pinheiro, sou nutricionista há 15 anos, sou doutora e já acompanhei centenas de pessoas em consultório e estou iniciando esse canal para compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência com você. Então, se você está chegando nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para me dar uma força para esse canal crescer e eu ter muito incentivo de trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Mas vamos lá para o conteúdo do vídeo de hoje, que a gente tem muito o que conversar ainda. E nessa primeira reflexão, esse primeiro bloco de conversa, eu queria falar para você sobre as calorias. Então, quanto que um carboidrato fornece de calorias dentro de uma refeição, mas para não ficar muito teórico, a gente vai trazer isso dentro de um exemplo. Eu peguei um exemplo de um sanduíche com um pão francês, aquele pãozinho da padaria que todo mundo adora e todo mundo morre de medo. Pelo menos os meus pacientes, muitos chegam no consultório dizendo: eu não resisto a um pão francês. Eu peguei uma unidade de pão francês que tem 50 gramas e vai fornecer 150 calorias e coloquei dentro desse pão um recheio que é muito comum, que é o queijo prato. Botei uma fatia de 20 gramas que fornece 72 calorias, uma fatia de mortadela de 20 gramas que fornece 54 calorias e uma colher rasa de margarina que vai fornecer 71 calorias. Então aquele pãozinho de 150 calorias acabou se transformando numa refeição de 350 calorias por causa dos recheios. E por que que isso aconteceu? Porque os recheios que eu coloquei nesse exemplo são recheios que têm bastante gordura. E se a gente for ver, cada grama de carboidrato fornece 4 calorias para o nosso corpo, cada grama de proteína fornece também 4 calorias e cada grama de gordura fornece 9 calorias, mais do que o dobro. Então, no mesmo volume, ali no mesmo peso de cada um dos nutrientes, a gordura fornece mais do que o dobro. E aí eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem transformar esse pãozinho, deixando ele com muito menos calorias, mantendo as 50 gramas do pão francês, mas trocando o recheio por recheios com menos gordura. Então a gente vai trocar o queijo prato por um queijo Minas na mesma quantidade, também 20 gramas, e a gente vai ter uma redução de calorias e uma redução de gorduras. A gente vai trocar a mortadela por um presunto magro, também na mesma quantidade, e a gente vai ter uma redução de calorias e de gorduras. E troquei a margarina, que a gente costuma colocar no pão para dar aquele molhadinho, por 2 rodelas grossinhas de tomate. Então essa alteração é um pouco mais polêmica, nem todo mundo vai gostar, mas o tomate ele deixa o pão muito gostoso, eu adoro, e ele dá fibras, ele não vai ter gordura, não vai ter quase nada de calorias e vai complementar aquele pão de uma forma a dar mais saciedade e deixar ele mais gostoso. E com essas alterações do recheio, que a gente basicamente reduziu a gordura, a gente vai ter uma redução de 35% das calorias desse pãozinho. A maioria das pessoas, inclusive, não fica em um pãozinho só, come um e meio ou 2 ou até mais. Então imagina a quantidade de calorias que a gente está tirando dessa refeição somente por trocar o recheio. E é por isso que eu recomendo para a maioria dos meus pacientes que a primeira alteração que a gente faz em termos de macronutrientes é reduzir essas gorduras ocultas, essas gorduras que a gente não enxerga, que estão presentes dentro dos alimentos que a gente consome, porque aí a gente consegue consumir o mesmo volume, até às vezes mais volume de alimentos com menos calorias. Então não dá aquele choque psicológico para o corpo de a gente reduzir tanto o volume das coisas que a gente come. Mas como nem tudo é calorias, eu quero trazer uma camada a mais de complexidade aqui para nossa conversa, porque quando a gente está falando de corpo humano, de nutrição, de emagrecimento, nada é simples, nada é preto no branco. Sempre vai ter muitas tonalidades de cinza entre o preto e o branco, e é nesse ponto que entra o papel da saciedade. Porque muita gente acha que para fazer dieta a gente precisa passar fome. Mas o nosso corpo, ele tem mecanismos que foram criados e aprimorados por décadas e centenas e milhares de anos, que é um mecanismo de sobrevivência. Então o nosso corpo ele não quer emagrecer porque ele considera isso
isso um risco à própria existência. E no momento que a gente começa a fazer uma dieta de passar fome, a gente pode aguentar ali 2, 7, 14, até 30 dias, se você tiver muita disciplina, mas vai chegar um ponto que o corpo não vai deixar você seguir adiante. E aí, um dos caminhos, uma das formas para a gente conseguir enganar o nosso corpo e reduzir as calorias sem passar fome é aumentar os alimentos, a proporção dos alimentos que nos dão mais saciedade. E aí, quando a gente está falando em carboidratos, aí sim entra um aspecto negativo do carboidrato, porque o tempo de digestão do carboidrato, o tempo que demora para a gente mastigar esse carboidrato, ele passar pelo nosso estômago, passar pelo nosso intestino, chegar no sangue e ser absorvido pelas nossas células, é muito menor do que o tempo de digestão da proteína e da gordura. Então, se a gente consome refeições que são basicamente carboidrato, não vou dizer puramente porque é muito difícil que uma refeição seja só carboidrato. Até o biscoitinho, o pão, vai ter ali, a gente viu, um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura, mas se a gente consome uma refeição que é 80, 90% de carboidrato, essa refeição, ela logo em seguida já vai estar absorvida e a gente já vai estar querendo comer de novo. Se a gente equilibra um pouco essa refeição e a gente coloca talvez 50, 60% de carboidrato com uns 30% de proteína e o restante de gordura, essa refeição ela vai demorar muito mais tempo no nosso estômago, muito mais tempo no nosso intestino e vai demorar mais para ser absorvida no sangue. Isso quer dizer que a gente vai conseguir passar mais horas sem comer e sem fazer o nosso corpo sofrer por causa disso. E eu vou dar um exemplo prático para vocês de como que a gente faz isso usando o mesmo pãozinho francês que a gente usou no exemplo anterior. Mas a gente vai colocar 3 colheres de sopa de peito de frango desfiado. Aí você vai dizer, eu não gosto de peito de frango não tem graça, não tem gordura. Então, para você, eu adicionei aqui também 1 colher de sopa rasa de requeijão cremoso light. Para mim, esse requeijão não seria necessário, ele está fornecendo 50 calorias, mas para você que tem dificuldade de comer o peito de frango ali mais sequinho, você pode adicionar tomate para fazer um molho nesse refogado, para deixar ele já mais cremoso, ou pode usar essa colher de requeijão para ajudar você a consumir essa variedade de refeição. Eu colocaria também algumas folhas de alface, pode colocar rúcula, pode colocar cenoura ralada. Os vegetais aqui são à vontade porque vão adicionar quase nada de calorias. Você vê 40 gramas de tomate aqui está fornecendo 8 calorias apenas e fibras, né? As fibras sempre vão ajudar a gente a ter essa digestão ainda mais lenta. Então, se a gente for relembrar, aquele nosso primeiro exemplo tinha 350 calorias, agora a gente reduziu para 280 calorias e aquele primeiro exemplo a gente tinha 10 gramas de proteína, agora a gente aumentou para 20. Então, de todos os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, a proteína é aquele que mais nos dá saciedade e não só isso, ela vai ajudar a preservar a massa muscular de quem está emagrecendo, e isso é muito importante, porque se a gente perde massa muscular durante o emagrecimento, a gente gasta menos em repouso. Então, a gente vai acabar tendo que consumir cada vez menos para manter esse emagrecimento, porque a gente está perdendo o nosso gasto energético basal, aquele gasto energético de quando a gente está sentado assistindo TV. Mas agora que a gente já viu que os carboidratos, eles não são os vilões em termos de calorias, que na verdade as gorduras fornecem muito mais calorias do que os carboidratos, a gente viu também que os carboidratos, eles dão menos saciedade, então eles precisam estar acompanhados de outros nutrientes, principalmente das proteínas e das fibras. E agora, na terceira reflexão que eu quero trazer para vocês, eu vou trazer um ponto um pouco mais negativo dos carboidratos, mas que não é a respeito de todos os carboidratos, e sim dos carboidratos mais refinados, aqueles carboidratos que entram muito rápido no nosso sangue, que são aqueles que estão já quebrados em partes pequenininhas, sem fibras, que não estão naquele estado natural dele. Então é a sacarose, a glicose, o xarope de glicose, xarope de malte, a maltose. A maioria deles então vão estar em alimentos industrializados
ou naquele açúcar de mesa, aquele açúcar branquinho que a gente usa dentro das nossas refeições e preparações. Então, quando a gente está falando desse açúcar mais disponível, esse açúcar que entra mais rápido dentro do nosso sangue, a gente vai ter vários mecanismos do nosso corpo que vão fazer uma recompensa, é uma ativação num sistema de recompensa por a gente ter consumido aquele nutriente que entrou tão rápido no nosso sangue. Então a gente tem que pensar que por séculos e milênios o nosso corpo, o corpo do ser humano, ele foi evoluindo sempre pensando na sobrevivência. E o paladar doce sempre esteve associado a alimentos mais seguros e que traziam uma caloria que entrava rápido para o sangue, então favorecia a sobrevivência daquele homem, daquela mulher lá das cavernas, que eram coletadores. E isso então traz vários mecanismos no nosso corpo que vão desde o nosso intestino, que manda sinais para o nosso cérebro, hormônios que são liberados durante a nossa digestão, hormônios e outros estimulantes que são liberados pelo nosso cérebro, dentre eles a dopamina, que é um hormônio que não é um hormônio de vício direto, mas é um hormônio de repetição. Então a dopamina vai dizer: eu quero que você repita essa ação. Então, quanto mais açúcar a gente come no nosso dia a dia, mais açúcar a gente quer comer, mais açúcar a gente precisa. Dando um exemplo para você, se você adiciona lá no meio da manhã, às 10 horas, um cafezinho com açúcar, todo dia o seu corpo vai pedir aquele cafezinho com açúcar. Talvez não tenha sido o melhor exemplo, porque a cafeína do café também provoca esse vício, né? Mas vamos pensar na sobremesa depois do almoço. Esse é um hábito muito difícil de tirar. Então, se você consome ele 3, 4 dias seguidos, uma sobremesa depois do almoço, você acha que é inofensivo, mas lá no quinto, no sexto, no sétimo dia, o seu corpo vai pedir aquela dose de açúcar. Você já deve ter passado também por aquela fase pós-Páscoa, onde seu corpo pede muito por chocolate nos dias seguintes, porque você acostumou ele com aquele açúcar e ele vai querer continuar repetindo aquele hábito, geralmente nos mesmos horários. Então você pode fazer uma mudança radical e pensar: não vou mais consumir doce depois do almoço por um período de 15 dias e se colocar aquela meta, marcar no caderninho para tentar retirar esse hábito. Ou você pode tentar substituir aquele açúcar bem biodisponível, que chega super rápido no sangue, por carboidratos um pouco mais complexos. Por exemplo, uma fruta que tem ali um bagaço da laranja, que tenha bastante fibra ali para esse açúcar não entrar tão rápido no sangue, e aí se mantém com a fruta por um tempo, até depois o corpo desacostumar com aquela carga de glicose depois do almoço. E dentro desse contexto, desses carboidratos de absorção muito rápida, a gente tem também que a indústria costuma colocar esses ingredientes dentro de alimentos doces e salgados, e esses alimentos facilmente atingem uma quantidade de calorias muito grande sem a gente perceber. Então, o carboidrato, como a gente estava falando que ele é absorvido muito rápido, ele causa pouco estufamento. Então, é muito fácil de a gente ter um consumo abusivo de carboidrato, principalmente de alimentos industrializados, consumindo às vezes um pacote inteiro de bolacha ou chocolate, sorvete, né? Às vezes essa mistura de carboidrato com gordura e não se sentir mal depois. A gente consegue facilmente consumir um pacote de biscoito e seguir com a vida, tendo consumido 1000 e poucas calorias, mas é muito difícil a gente consumir a mesma quantidade de calorias proveniente de proteína ali de um churrasco, de uma carne e seguir trabalhando como se nada tivesse acontecido. A gente se sente pesado. Então aí a gente tem aspectos um pouco mais negativos do carboidrato dentro da dieta. Mas resumindo esse vídeo, a gente viu que a gente pode consumir carboidrato desde que ele esteja acompanhado de proteínas e fibras e que a gente tem que ter muita atenção e cuidar aí sim para consumir o mínimo possível desses carboidratos que são muito disponíveis, a glicose, a sacarose, os xaropes. E se você tem dificuldade com os açúcares, me escreve aqui embaixo nos comentários, porque nos próximos vídeos eu posso trazer algumas dicas de como você consegue reduzir esse consumo de açúcares. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!